viúva pobre da última moeda em oferta, mas Deus vê sacrifício e a multiplicação a salva da fome. O sol ainda não tinha nascido completamente quando Dona Marta acordou na casinha de taipa em Lagoa Seca. Seus 3 filhos ainda dormiam amontoados no colchão fino que dividia o único quarto da casa, e ela sabia que logo acordariam com fome, aquela fome que já durava 3 dias, desde que a última farinha acabara. Viúva há 2 anos, desde que o marido morrera num acidente na estrada, Marta tinha lutado como guerreira para sustentar os filhos. Lavava roupa, fazia faxina, aceitava qualquer trabalho que aparecia. Mas a seca tinha chegado forte naquele ano. O trabalho escasseara, e agora estava no limite absoluto da miséria. Marta levantou do chão onde dormia, num pedaço de papelão que servia de cama, e foi até a cozinha vazia. Abriu a lata de mantimentos sobre o fogão a lenha. Nada. Abriu o saco de farinha pendurado na parede. Vazio. Olhou dentro das panelas velhas. Nem um grão de arroz, nem um feijão esquecido. Não havia nada, absolutamente nada, para dar aos filhos quando acordassem. Foi então que se lembrou da última moeda. Estava guardada num pano velho, escondida debaixo de uma pedra no quintal, economizada com sacrifício para uma emergência extrema. Era uma nota de 5 reais, amassada e velha, mas que ainda valia. Era tudo o que tinha no mundo. A única coisa entre seus filhos e a fome completa. Marta foi até o quintal ainda escuro, levantou a pedra com mãos trêmulas e pegou o pano com a nota. 5 reais. Dava para comprar 1 quilo de farinha e talvez 2 ovos. Seria uma refeição magra, mas mataria a fome das crianças por hoje. Amanhã, Deus daria outro jeito. Tinha que dar, mas era domingo, e Marta sabia que a vendinha só abria depois das 9. As crianças acordariam antes disso, com fome, pedindo comida que ela não tinha para dar. Guardou a nota no bolso do vestido surrado e decidiu esperar a venda abrir, segurando as crianças com promessas de que logo teriam algo para comer. Foi quando ouviu o sino da igreja chamando para a primeira missa. A igrejinha de Nossa Senhora das Dores ficava a apenas 2 ruas dali, e Marta tinha o costume de ir à missa dominical desde criança. Mesmo na pobreza extrema, sempre encontrava forças para agradecer a Deus pelas pequenas bênçãos, os filhos com saúde, um teto, a força para trabalhar. Mas hoje era diferente. Hoje não havia bênção para agradecer. Apenas desespero. Os filhos estavam com fome, ela não tinha comida, e os 5 reais no bolso eram a última tábua de salvação. Ir à missa significaria atrasar ainda mais a compra da farinha. Significaria fazer as crianças esperarem mais com a barriga vazia. Não hoje, Senhor, Marta murmurou, olhando para o céu que começava a clarear. Hoje eu preciso cuidar dos meus filhos. O Senhor entende, não é? Mas algo dentro dela puxava uma voz pequena e insistente que dizia: Vai à missa, confia em mim. Marta tentou ignorar, tentou focar no plano de comprar a farinha assim que a venda abrisse. Mas a voz continuava, forte, insistente. Finalmente, Marta tomou uma decisão. Acordou as crianças, lavou seus rostinhos com água fria, vestiu-os com as roupas menos rasgadas que tinham. Vamos à missa, disse ela, e depois a mamãe compra comida, tá bem? As crianças, acostumadas à fé da mãe, não reclamaram, mesmo com a fome apertando. A menor, Maria, de apenas 5 anos, segurou a mão da mãe e perguntou: Mamãe, Deus vai mandar comida hoje? Marta sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Vai, minha filha, Deus sempre cuida da gente. Chegaram na igreja quando a missa já ia começar. Padre Cipriano, velho bondoso, acenou para Marta com um sorriso triste. Sabia que ela era viúva e passava dificuldades, mas não imaginava o nível extremo de desespero em que ela estava. A missa seguiu, como sempre, cânticos, leituras, o sermão sobre confiar em Deus nos momentos difíceis. Marta ouvia tudo num estado de semi-atenção, a mente voltando para os 5 reais no bolso, para a farinha que ia comprar, para as bocas famintas dos filhos. Foi quando chegou o momento da oferta. Padre Cipriano anunciou: Agora, irmãos, vamos recolher as ofertas. Deem conforme o coração determinar, pois Deus ama quem dá com alegria. As cestas começaram a passar. Marta viu as pessoas colocando moedas e notas. Eram simples, mas tinham mais que ela. Tinham comida em casa, tinham algo para dar além da última moeda. A cesta se aproximava. Marta colocou a mão no bolso e sentiu a nota amassada. 5 reais. A última moeda. A única coisa entre seus filhos e a fome. Seu coração acelerou. O que devia fazer? Dar a oferta e confiar totalmente? Ou guardar o dinheiro e usar para a sobrevivência imediata? A cesta chegou diante dela. As pessoas atrás olhavam, seus filhos olhavam. Marta, com a mão tremendo, precisava decidir. Senhor, orou em silêncio. Se eu dar essa moeda,
Meus filhos vão continuar com fome. Não sei de onde virá a próxima refeição. Mas o Senhor disse que nunca viu o justo desamparado. Eu quero confiar. Senhor, eu preciso confiar. A razão gritava para guardar o dinheiro. A fé sussurrava para dar. Lágrimas escorreram. Finalmente, com um gesto que parecia arrancar um pedaço da própria alma, Marta tirou a nota do bolso. Segurou-a por um momento, olhando para aquele pedaço de papel que representava a sobrevivência. Era tão pouco, mas era tudo. Senhor, ela sussurrou. Eu entrego. Confio que o Senhor não vai deixar meus filhos passarem fome. E soltou a nota na cesta. O papel caiu com um som suave, mas para Marta ecoou como um trovão no mundo espiritual. A cesta seguiu. Marta abriu os olhos e olhou para os filhos. Eles não sabiam que ela havia dado a última moeda. Sorriram. Mamãe fez uma coisa muito importante agora, Marta disse. Mamãe confiou em Deus, e agora vamos ver Deus trabalhar. Mas por dentro estava aterrorizada. Como alimentaria os filhos agora? A venda ainda estava fechada, e mesmo quando abrisse, ela não tinha mais nada. Tinha dado tudo. Estava nas mãos de Deus. A missa terminou. As pessoas foram para suas casas preparar o almoço. Marta ficou sentada por alguns minutos, incapaz de se mover. Padre Cipriano percebeu e se aproximou. Dona Marta, está tudo bem? Ela olhou para o padre com olhos vermelhos e contou tudo. O padre ouviu em silêncio. Você fez como a viúva da Bíblia, disse ele. Deu tudo o que tinha. Mas o que eu faço agora, padre? Marta perguntou. Como alimento meus filhos? Agora você vai ver o milagre. Porque quando alguém confia assim, Deus não fica devendo. Marta saiu da igreja com os filhos, o coração pesado, sem saber o que fazer. Não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha nada além de 3 crianças com fome e uma fé testada no limite absoluto. E foi naquele momento de desespero total, quando Marta caminhava pela rua empoeirada sem direção, que Deus começou a agir, porque Ele vê, e o sacrifício feito com fé verdadeira nunca passa despercebido aquele que cuida dos lírios do campo e das aves do céu. Comente. Você teria coragem de sacrificar sua última moeda por fé? Marta caminhava devagar pela rua, os 3 filhos segurando sua mão, quando ouviu alguém chamando seu nome. Virou-se e viu Dona Francisca, uma senhora idosa que morava do outro lado da cidade, correndo na direção dela, o mais rápido que as pernas velhas permitiam. Marta, graças a Deus te encontrei. Dona Francisca chegou ofegante, o rosto vermelho do esforço. Estou te procurando desde cedo. Não tenho seu endereço e ninguém sabia me dizer onde você mora. Dona Francisca, o que aconteceu? Marta perguntou, o coração apertado, imaginando que seria mais uma má notícia. Lembra que você lavou roupa para mim há 3 semanas? Você deixou um vestido velho aqui. Disse que ia buscar depois, mas nunca voltou. Ontem, eu estava mexendo no vestido para doar. Encontrei isso costurado no forro. Dona Francisca abriu a mão e mostrou várias notas velhas e amareladas. Marta olhou sem entender. Aquele vestido tinha sido de sua mãe, que morrera anos atrás. Ela o usava às vezes, mas estava tão gasto que tinha deixado para Dona Francisca fazer o que quisesse. Não entendo, Dona Francisca. Esse dinheiro não é meu. Nunca coloquei dinheiro no forro de vestido. Mas tem seu nome aqui, olha. A senhora mostrou um pedacinho de papel, junto às notas, com letra trêmula, que Marta reconheceu como sendo de sua mãe. Estava escrito, para minha filha Marta, para quando ela mais precisar. Deus sempre provê. Marta começou a tremer. Contou as notas com dedos que mal seguravam o papel. Era R$300, uma fortuna para quem não tinha nada. Dinheiro que sua mãe devia ter economizado, moedinha por moedinha, escondido no forro daquele vestido velho, esperando o momento certo. E o momento certo era agora, minutos depois de Marta ter dado sua última moeda em oferta, confiando, cegamente, mesmo sem ver solução. O milagre começara. Dona Francisca, Marta disse com voz embargada, a senhora não sabe o que acabou de fazer. Eu dei minha última moeda em oferta há meia hora. Não tinha nada para dar de comer aos meus filhos. E agora Deus manda a senhora com a resposta. As duas choraram ali mesmo, no meio da rua, abraçadas. As crianças observavam sem entender completamente, mas percebendo que algo importante acontecia. O milagre não parou aí. Quando Marta voltava com o dinheiro que a mãe deixara, passou em frente a uma loja de tecidos. O dono, seu Manuel, estava na porta e a chamou. Dona Marta, que bom que te encontro. Estou precisando urgente de uma costureira. A moça que trabalhava para mim voltou para a família. Você costura, não é? Posso te oferecer serviço fixo, 5 dias por semana, pagamento semanal.
Começa amanhã se quiser. Marta mal podia acreditar. Trabalho fixo, pagamento semanal. Depois de meses vivendo de bicos, Deus abria uma porta de emprego. Eu aceito, seu Manuel. Aceito sim. Ótimo. Ele sorriu. Vou adiantar a primeira semana para você se organizar. Tirou R$ 50 do bolso e entregou a ela. Ela saiu de lá com R$ 350, mais a promessa de trabalho fixo. Em menos de uma hora depois de entregar os últimos R$ 5, Deus multiplicara muitas vezes o que ela tinha sacrificado. Ao chegar em casa, encontrou uma vizinha esperando com um saco grande. Marta, limpei minha despensa e separei um monte de coisa. Tem arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, tudo lacrado. Pensei em você. Por favor, aceita? Marta aceitou o saco, abraçou a vizinha e entrou em casa carregando mais comida do que tivera em meses. Colocou tudo sobre a mesa e caiu de joelhos, as crianças ao redor, louvando a Deus em voz alta. Senhor, o Senhor viu meu sacrifício e respondeu. Eu dei R$ 5 e o Senhor devolveu muitas vezes mais. Eu dei a última moeda e o Senhor abriu as janelas do céu. Perdoa a minha dúvida. O Senhor é fiel. As crianças comemoraram com ela, sem entender completamente, mas sentindo a alegria da mãe. Marta preparou um almoço farto naquele dia. Arroz, feijão, ovos, até uma carninha. As crianças comeram até não poder mais. E à noite, quando dormiram de barriga cheia pela primeira vez em dias, Marta se ajoelhou novamente. Desta vez, era a oração de gratidão. Senhor, aprendi hoje a maior lição da minha vida. Quando confio no Senhor, mesmo quando não faz sentido, o Senhor responde. Aquela moeda não era só dinheiro, era um teste. Eu quase guardei aquela moeda. Quase deixei o medo vencer. Mas o Senhor me deu coragem. E quando soltei, o Senhor multiplicou de forma que eu jamais imaginei. Nos dias seguintes, a história do milagre se espalhou pela cidade. Padre Cipriano contou na missa seguinte, com permissão dela, sobre a viúva que deu a última moeda e viu Deus multiplicar. Irmãos, pregou o padre, vocês viram o milagre acontecer entre nós. Não foi a moeda que foi multiplicada, foi a fé. Quando Marta deu R$ 5, ela deu confiança total em Deus. Mas quantos de nós guardamos nossa última moeda? Quantos dizemos que confiamos, mas na hora do teste seguramos o pouco que temos? Quantos perdemos o milagre porque não tivemos coragem de dar o passo de fé que Marta deu? As palavras tocaram muitos corações. Pessoas com muito mais do que Marta possuía percebiam que viviam com medo de confiar. Marta começou a trabalhar na loja de tecidos no dia seguinte. Era trabalho honesto, digno, que pagava bem. Com o primeiro salário completo, conseguiu melhorar a casa e comprar roupas para as crianças. Nunca esqueceu a lição daquele domingo. Todo mês, separava a primeira parte do que ganhava e dava como oferta. Não por obrigação, mas porque sabia que dar com fé abria as janelas do céu. E quanto mais ela dava, mais Deus provia. Nunca ficou rica, mas nunca mais passou necessidade extrema. Sempre tinha o suficiente para viver e ajudar outros. Anos depois, já com os filhos crescidos, Marta contava a história para quem quisesse ouvir. Guardava o pedacinho de papel amarelado da mãe, para minha filha Marta, para quando ela mais precisar. Deus sempre provê. Minha mãe escreveu isso anos antes de morrer, explicava Marta. Mas foi Deus quem orquestrou tudo para que Dona Francisca encontrasse justo no momento em que eu mais precisava. Minutos depois de eu dar minha última moeda, a história da viúva e a última moeda se tornou uma das mais fortes de Lagoa Seca. Era contada para ensinar fé, lembrada em momentos difíceis, usada como exemplo de confiança total. Lembra da Marta? As pessoas diziam. Lembra quando ela deu a última moeda? Lembra como Deus multiplicou? Então não tenha medo de confiar. Não tenha medo de soltar o que tem nas mãos de Deus. Marta, agora uma senhora de cabelos grisalhos, sentava-se na varanda da casinha de tijolo e olhava para o céu com gratidão. A maior riqueza que tenho não está nas coisas. A maior riqueza é saber que sirvo a um Deus que vê o sacrifício, honra a fé e nunca abandona quem confia nele. Dei R$ 5, mas ganhei algo que dinheiro nenhum compra. A certeza absoluta de que Deus é fiel. E assim, a lição da Caatinga continuou sendo contada. Deus multiplica não apenas o dinheiro, mas a fé. O sacrifício feito com confiança abre as janelas do céu. Dar quando não se tem nada é ato de adoração. E Deus nunca deixa de honrar quem confia nele completamente. Inscreva-se no canal para mais lições de fé e deixe seu like se você acredita no milagre da multiplicação.